Olá, alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Teologia Sistemática. Nesta aula, nós estaremos introduzindo o tema da eclesiologia. No nosso curso, no Seminário Bíblico do Nordeste, a eclesiologia corresponde à disciplina de Teologia Sistemática 3. Hoje nós iremos fazer uma introdução ao estudo desse tema. Mas antes de introduzirmos, gostaria de apresentar os objetivos da aula e fazer uma breve revisão do conteúdo da aula passada. Bem, o objetivo dessa aula é compreender as diferentes categorias da teologia sistemática. Nós já vimos a teontologia, vimos a bibliologia, a amartiologia, a soteriologia e hoje estaremos vendo mais uma dessas doutrinas, dessas categorias, que no caso é eclesiologia. E também identificar a relevância do estudo da teologia sistemática, principalmente no que diz respeito ao tema da eclesiologia, para o exercício do ministério cristão. Então, no fórum, eu quero ouvir um pouco vocês sobre um dos temas que vocês vão estudar na leitura dessa semana. Vamos fazer uma breve revisão sobre amartiologia e soteriologia. Vamos trabalhar um pouco na definição, para relembrarmos que a amartiologia vem do grego hamartia, que é pecado, e logia, que é discurso ou estudo, Então, assim, nós poderíamos dizer que a amartiologia é o estudo sobre a natureza do pecado e as suas consequências. E nós vimos várias consequências do pecado, principalmente a imputação do pecado, da culpa, do pecado de Adão na humanidade. Na última aula nós trabalhamos tanto que detalhadamente esse aspecto. Mas também nós temos a soteriologia, que vem do grego soterios, que é salvação, e logia, que é discurso. Assim sendo, soteriologia se constitui na doutrina da teologia sistemática que estuda a salvação e as suas implicações para a vida do crente. Queria ainda falar um pouquinho sobre um aspecto da soteriologia, que é a justificação. E aí eu gostaria de começar com uma pergunta, que talvez você possa fazer a si mesmo. O que é justificação? O que significa isso? Bem, nós podemos definir justificação como sendo um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual ele considera nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós e declara-nos justos à vista dele. Essa é uma definição do teólogo Wayne Grudem, onde ele apresenta a justificação como sendo esse ato instantâneo, legal, da parte de Deus, onde ele perdoa os nossos pecados e onde ele considera a justiça de Cristo como sendo nosso. E assim nós podemos ser declarados justos à vista dele. Bem, tem alguns aspectos que já estão destacados nessa definição que eu gostaria de apresentar mais algumas informações. Bem, primeiro é que é um ato único. Perceba a expressão instantâneo. É um ato único, acontece num único instante, num momento único. Então, a justificação nesse aspecto é diferente da santificação. A santificação é um processo contínuo que acontece durante toda a caminhada cristã. A justificação não, é um ato único que acontece no momento da conversão do crente. Mas também perceba que há uma outra palavra destacada em vermelho, que é uma ação legal. Deus nos perdoa por meio de uma ação como se ele fosse um juiz. Por isso que alguns usam o termo forense, ligado à justificação. Forense é que vem do fórum, do sistema judiciário, há um sistema legal, há um juiz. Então, não foi simplesmente Deus olhar para nós e dizer assim, vamos perdoar os pecados de vocês. Ele
teve que agir de uma forma que não contrariasse a sua pessoa nem a sua santidade. Deveria haver um processo legal, correto. Deveriam ser seguidos trâmites legais à vista de Deus. E foi isso que ele fez, providenciando justificação. Né? Perceba que esse ato é da parte de Deus. Então a justificação não é produzida pelo crente e nem a apresentação das provas legais para nos inocentar também não é apresentada da nossa parte. Né? No entanto, o que é que esse ato instantâneo e essa ação legal de Deus tem como resultado para nossas vidas? Ele considera os nossos pecados perdoados. Então a justificação garante o perdão de todos os nossos pecados, passados, presentes e futuros. A justificação ela não se certifica apenas daquilo que nós cometemos para trás e não garante o perdão daquilo que teremos de falhas à frente. Ela é completa, ela abarca todos momentos da nossa existência, sejam eles cometidos no passado, sejam eles presentes agora, ou sejam eles pecados futuros. E também há uma outra palavra que é pertencentes a nós. A justiça de Cristo é pertencente a nós. E aqui nós vamos ver que Cristo é aquele que, da parte de Deus, apresenta a sua justiça, Deus a recebe, e ele, como nosso representante, ele agora tem essa justiça sendo dada a nós. E então nós percebemos que há uma certa relação com com a doutrina da imputação, onde os nossos pecados foram imputados em Cristo na cruz. Adão imputou o pecado original em nós, nosso pecado é imputado em Cristo na cruz, e a justiça de Cristo, a obediência dele, a perfeição dele, agora nos é imputada. Por isso que, por essa imputação, Deus pode nos receber como filhos. A justificação nos torna aceitáveis diante de Deus. Mas a justificação é apenas um dos temas da soteriologia. Eu queria destacar porque esse foi um tema central, né, na Reforma Protestante, principalmente com o reformador Martinho Lutero, quando ele descobriu a verdade de o justo viverá pela fé. Então ele levantou a bandeira da justificação contra toda outra perspectiva de salvação meritória por obras, por ações humanas. Então Lutero levantou essa doutrina, e muitos reformadores viam que essa é uma doutrina que a igreja deve sustentar para que possa permanecer sendo verdadeira igreja do Senhor. Então quis destacar, mas na soteriologia nós estudamos a grosso modo aquilo que alguns chamam de ordo salutis. Essa expressão em latim quer dizer a ordem da salvação. Então está incluso nessa ordo salutis uma série de temas, como eleição, o chamado do evangelho, a regeneração, conversão, a justificação, né, a adoção, santificação, perseverança e outros tópicos doutrinários que nós estudamos dentro da soteriologia. Bem, feita essa revisão, eu gostaria de agora ver com vocês o tema da eclesiologia. Né? A palavra eclesiologia vem do grego, né, eclesia, que é igreja, ou um ajuntamento, uma assembleia, uma reunião de pessoas, e logia, que é discurso e estudo. Sendo assim, a eclesiologia, no locus da sistemática, ou seja, no campo de estudo da sistemática, né, ela está interessada no estudo da natureza da igreja. E alguns temas são estudados nessa parte da sistemática. Né? A natureza da igreja. O que é a igreja? Qual é o seu propósito? O que compõe? Quais são as características de uma verdadeira igreja?
Nós podemos ver também o governo da igreja, como ela deve ser governada. Aqui nós estamos falando não somente em formas de governo, tipo a forma de governo representativa de presbíteros, ou ela congregacional pela Assembleia dos Membros, ou ela episcopal pelo clero. Nós não estamos falando apenas disso, mas estamos falando também do dever desses oficiais. Qual é o dever? Qual é a sua responsabilidade também? Os meios de graça, pregação da palavra, como instrumento para a edificação da igreja, ceia, batismo. Isso também é abordado no tema da eclesiologia. Bem, mas se a eclesiologia é o estudo da natureza da igreja, a gente precisa, então, primeiro definir o que é a igreja, qual é a sua natureza, para, então, podermos dar continuidade a essa abordagem do tema da eclesiologia. Bem, Wayne Grudem define igreja como sendo a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos. Dessa forma, a igreja é a composição de todas as pessoas que foram redimidas por Jesus. Nesse aspecto, a igreja ela é a comunidade daqueles que foram lavados, redimidos, justificados, perdoados por Cristo Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, ele afirma o seguinte: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui Paulo está dando um comando imperativo para o relacionamento do marido para com sua esposa, onde ele deve amá-la. No entanto, perceba que há uma referência, há um referencial, como Cristo amou a igreja. E como foi que Cristo amou a igreja? E assim, se entregando por ela, a si mesmo se entregou por ela. Essa é uma linguagem para apontar justamente para o sacrifício substitutivo, redentivo de Jesus no Calvário. Então nós podemos aqui observar que a igreja é justamente o conjunto, a coletividade dos que foram alcançados por essa oferta de Cristo no lugar do seu povo. Então, fazendo essa pontuação, dessa definição da igreja como sendo a comunidade de todos aqueles que foram redimidos por Cristo em todas as eras, nós podemos agora abordar alguns aspectos dessa natureza da igreja. Geralmente, quando nós estamos estudando a eclesiologia, nós abordamos pelo menos a natureza da igreja em dois aspectos. Primeiro, ela é uma igreja invisível, ou seja, a igreja como comunidade de todos os santos de todas as épocas, ela não é visível aos nossos olhos na sua totalidade, porque ela inclui inclusive pessoas que já partiram. É uma comunidade invisível e dos que estão aqui, nós não podemos sondar o coração de todas as pessoas. Veja, o texto de Hebreus nos diz o seguinte, ele é bastante elucidador nessa questão. Mas chegastes ao monte Sião, ele está falando para os crentes daquela comunidade a quem ele escreve. Vocês chegaram ao monte Sião, à cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos. Veja que há um ajuntamento celeste, onde nós nos achegamos a essa igreja dos primogênitos, daqueles primeiros pais, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então veja que a igreja nesse aspecto é invisível. Embora comungamos, participemos dessa comunhão com esses irmãos primeiros que foram chamados a crerem em Cristo milênios atrás, nós não podemos vê-los, mas estamos em comunhão com eles. E nós, alcançados por Cristo, perdoados os nossos pecados, pertencemos a essa igreja invisível. Mas há também um aspecto em que a igreja ela é
visível também, né? Então esse aspecto é quando nós observamos a igreja como sendo aqueles que professam a fé em Cristo. Então nós poderíamos dizer que a igreja invisível é a igreja como Deus a vê, ou seja, a totalidade de todos os crentes de todas as eras, de todas as épocas, e nós poderíamos dizer que a igreja visível é a igreja como nós, crentes, a vemos. E nessa igreja nós vemos pessoas que professam fé, mas muitos podem não ser verdadeiramente crentes. E nós podemos ver, por exemplo, o texto de Judas, que escreve para uma igreja, para uma comunidade local, e Judas diz assim: porque se introduziram alguns. Veja que aqui ele mostra pessoas que entraram sorrateiramente como membros da igreja, né, que já antes estavam inscritos para esse mesmo juízo. Homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja que aqui, somente apresentando uma informação contextual, essas pessoas estavam provavelmente na liderança da igreja. Então, eles foram identificados como, entre aspas, imagine, crentes. Eles foram recebidos como sendo parte desse povo, mas na verdade eles eram homens ímpios. Eles não eram verdadeiramente regenerados. Então, poderíamos dizer que a igreja visível ela é composta por crentes, mas também há incrédulos, pessoas que dizem ser crentes, mas que quando vem a perseguição ou quando olham para o mundo e amam esse mundo, nós vemos que elas não têm raízes, elas não frutificam e, portanto, elas não são verdadeiramente regeneradas, mas muitas vezes estão dentro da igreja. Lembro-me agora da parábola de Jesus, né? Da semente que foi lançada, uma caiu no caminho, outra caiu entre as rochas, outra entre os espinhos e uma caiu num solo fértil. Na verdade, embora apresentem-se aí 4 tipos de locais, nós poderíamos dividir em 2. Um onde ela não frutifica nem se estabelece definitivamente. É quando ela cai no caminho, é quando ela cai entre as pedras, é quando ela cai entre os espinhos. E o outro é quando ela cai realmente num solo frutífero e ela produz. Então, a igreja é composta, né? Jesus disse que a semente é a palavra. Então a palavra está sendo lançada. Pessoas estão se aproximando da comunidade da igreja. Alguns são crentes, outros professam apenas serem crentes, mas de fato não são. Bem, agora no aspecto geográfico, no estudo da eclesiologia, nós podemos ver a igreja desde 2 aspectos também. No primeiro aspecto, ela é uma igreja local. E aqui eu quero mostrar para vocês que a igreja, muitas vezes no Novo Testamento, ela é abordada como sendo um grupo de cristãos que se reúne em um local específico. Tá? Nós vamos ver alguns textos para mostrar isso. Por exemplo, Filemão, verso 2. E a nossa amada Áfia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Então veja, aquela comunidade local de crentes que se reunia provavelmente na casa, nos terraços, na sala, onde quer que seja, mas naquele ambiente familiar, naquele domicílio, era considerada e era chamada também de igreja. Mas há um outro aspecto em que a igreja ela pode se referir a um grupo de crentes, além de uma comunidade, de um grupo numa casa, e ser o grupo de uma cidade inteira. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 1:1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo. A graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Veja, ele está dizendo que a igreja dos Tessalonicenses. Então, essa carta aqui, provavelmente a semelhança de 1 Coríntios, é destinada a
todos os crentes daquela cidade específica, no caso aqui Tessalônica, no caso de Coríntios, da cidade de Corinto. Mas também pode se referir à igreja de uma região inteira. Né? Gálatas 1:2 diz assim: e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Galácia era uma região, e Paulo está falando das igrejas, veja o plural aqui, daquela região. Então, a igreja é local porque ela está geograficamente em várias localidades, vários locais. Ela pode estar numa casa, ela pode ser referida como a igreja de uma cidade ou a igreja de uma região. Mas também há um outro aspecto onde a igreja é vista de uma forma não limitada geograficamente. E aí nós chamamos de igreja universal. Então a igreja é considerada nesse aspecto geográfico como sendo universal quando o Novo Testamento se refere à igreja no mundo inteiro. Então aí ela não está se referindo especificamente a uma localidade geográfica, mas a igreja que está espalhada por todo o globo terrestre. Nesse sentido, ela não é limitada geograficamente. Vamos ver um texto, 1 Coríntios 12:28, né? Paulo diz: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Presta atenção aqui nessa parte em vermelho. E a uns pôs Deus na igreja. Aqui, embora seja uma epístola destinada a uma igreja que estava numa cidade, que se chamava Corinto, ele está escrevendo para uma igreja local, mas ele está falando aqui especificamente nesse versículo do que Deus fez colocando pessoas com esses dons na igreja universal. Não era somente a igreja de Corinto que deveria entender que havia essa hierarquização, vamos assim dizer, de dons e, em alguns casos, aqui ofícios. Nós podemos ver então que a igreja tem toda essa característica. Queridos, quero desejar a todos vocês uma boa semana de estudos, que vocês possam crescer no estudo da eclesiologia. Espero que as leituras possam contribuir para vocês, para o crescimento de vocês, e nos encontramos no fórum caso vocês tenham alguma dúvida, mas com certeza nos encontraremos porque você terá contribuições a fazer comigo e com os seus colegas de classe também. Deus abençoe e bons estudos.